Então, nós achamos que é impossível você ser sério sobre o que Deus vai fazer na igreja antes da volta de Cristo, sem ter interesse por Israel natural. Quando nós falamos de Israel, estamos referindo a Israel natural. Tudo que Deus vai fazer no mundo, fez na história e vai fazer, tem ligação com Israel. Ele não desiste dos seus planos. Se você pensa erradamente sobre Israel, você pensa erradamente sobre Deus. Então, o conceito que você tem sobre Israel vai refletir no conceito que você tem sobre Deus. Que tipo de Deus nós temos? Então, assim, você pode não gostar do jeito que ele age, mas você precisa reconhecer que ele age dessa forma. Então, assim, é muito importante nós termos uma visão equilibrada, uma visão profética, uma visão de Deus sobre esse assunto. E a gente tem percebido que, pelo grande número de evangélicos que tem agora no Brasil, que tem uma certa força política. Tanto é que nas últimas eleições, a Marina levou para o segundo turno por causa do grande número de pessoas que votaram nela, que eram evangélicas, que eram contra o aborto. Então, até saiu em revistas nacionais assim o peso que teve a voz evangélica, o ponto de vista evangélico contra o aborto. Foi uma coisa muito positiva, graças a Deus, que houve pelo menos uma causa justa e um certo reconhecimento de que isso tem peso, isso teve peso. E grande parte, talvez, porque tem alguns irmãos na mídia que são muito fortes sobre isso. Então, o assunto de aborto e o assunto de casamento homossexual são assuntos que a grande maioria da nação sabe qual é a posição dos evangélicos, sabe? Então, assim, não somente existe uma posição evangélica, mas existe um conhecimento dessa posição. Mas sobre Israel, apesar do grande número de evangélicos que tem no Brasil, e apesar do grande número de brasileiros que estão em qualquer época, que você for para Israel, que você vai trombar neles em todo quanto é lugar, não tem nenhuma influência, zero, no governo, qual é a posição dos evangélicos sobre Israel. Isso é absurdo. Mas sabe por que a mídia e o governo não sabem qual é a posição dos evangélicos? Porque os evangélicos não têm posição. Não tem. Não tem posição alguma. Então, assim, isso é lamentável e isso precisa mudar. Uma das bênçãos mais fortes de Deus é que abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E você pode estudar a história do mundo, e isso funciona. Isso tem consequências. A Inglaterra foi assim um país que foi abençoado por Deus por causa da atitude em relação aos judeus. E os Estados Unidos continuam sendo abençoados por Deus por causa da atitude em relação aos judeus. E isso tem consequências. E quando o Lula estava tão amicíssimo com a Ahmadinejad, que é o novo candidato a Hitler, eu tremia nas bases sobre as consequências que isso poderia trazer para a nossa nação. E ele não sabe, ele simplesmente não sabe, com certeza não sabe, porque ninguém fala sobre isso. Mas isso é a coisa mais básica da Bíblia. Aliás, a Bíblia nem chegaria a nós se não fosse pelos judeus. Então, isso é uma ignorância terrível. Então, Deus trata as nações de acordo com a sua atitude em relação a Israel. Então, Deus tem um lugar especial para Israel no seu coração e no seu plano, no seu propósito. E se nós queremos conhecer a Bíblia, conhecer os últimos acontecimentos, saber o que Deus vai fazer em nossa vida espiritual, o que vai fazer na igreja, e ignoramos o papel que Israel tem para isso, nós estamos evitando ou perdendo um dos elementos centrais desse propósito.
Tem duas posições erradas, pode ser no mundo, mas vamos falar do Brasil, que a gente conhece mais de perto, né? Duas posições contraditórias e erradas. A primeira posição, que pelo menos por muitos anos era mais largamente difundido, é baseado numa teoria chamada a teologia da substituição. Ou seja, que Deus usou Israel para nos dar a Bíblia e nos dar Jesus, e depois que ele conseguiu Jesus, e como eles rejeitaram Jesus, então ele não tem mais propósito para eles. E eles são como se fossem finlandeses, esquimós, africanos, ou qualquer país. Eles, se quiserem ter alguma parte no propósito de Deus, eles precisam arrepender e converter igual a qualquer outro, porque eles são igual a qualquer outro. Jesus veio e nivelou o campo, e abriu agora para qualquer um entrar, inclusive até judeu pode converter, né? Mas assim, ele não tem nenhuma vantagem, nenhum propósito, nada. Quando Jesus veio, a coisa ficou assim, acabou. Todo o favoritismo, toda a escolha de Deus para Israel natural acabou. Não tem um propósito para Israel. Deus substituiu. Por que chama a teologia de substituição? Porque Deus substituiu Israel natural pela igreja. Então, toda vez que você lê Israel na Bíblia, substitua Israel por igreja. Pronto. Agora a Bíblia é dirigida à igreja e não é mais dirigida para Israel. Então, isso aí elimina qualquer importância que a nação de Israel poderia ter. Já a outra posição errada que tem sobre Israel é achar que, por ser judeu e por morar em Israel, ou por ser do judaísmo, que tem alguma coisa especial, ungido, místico, sei lá. Se você põe um quipá, você fica mais ungido. Se você bota um candelabro na igreja, então o negócio aumenta. E se você celebrar as festas, então... E se o rabino falou, deve ser mais verdadeiro do que a Bíblia que a gente tem, né? Então isso é também um contrassenso e um absurdo, porque nós começamos a adotar coisas de lá, trazer coisas de lá, e, vamos dizer, uma das coisas piores que tem é ficar batizando no Rio Jordão, né? Eu já fui 2 vezes para Israel, mas eu já avisei o pessoal que vai comigo, se você tiver qualquer ideia de batizar no Rio Jordão, nem vá. Porque não tem nada contra o Jordão, tá? Mas você já foi batizado. Tinha uma senhora que nós encontramos da outra vez, que ela falou que já tinha batizado acho que umas 8 vezes lá. Que ela ia todo ano com o René e toda vez ela batizava. E, então eles têm um misticismo, um fetichismo de achar que a água de lá é benta, água benta correndo assim em abundância, assim, ó. Isso é um negócio impressionante. Então, isso é absurdo também, isso é absurdo. E só porque o rabino falou, o rabino é tão falho quanto qualquer um de nós, gente, e tem umas ideias tão loucas e tão malucas quanto os nossos teólogos. É tudo farinha do mesmo saco, não vai resolver nada. Então, nem Deus rejeitou Israel, e nem Israel é tão misticamente, tão importante e mais, assim, ligado com Deus do que nós. Então, assim, a gente precisa entender. Eu já falei as posições erradas, agora eu vou gastar 2 dias para falar sobre a posição correta. E nós precisamos achar isso. Agora, quando nós achamos o Asher, né? Achamos o Asher, nós ficamos, assim, maravilhados, porque ele não tinha o mínimo conhecimento do que nosso pai ensinava, e nem mutuamente não tinha nada a ver, e como que uma pessoa totalmente do outro lado do mundo, e totalmente independente, e totalmente vindo de uma outra procedência, poderia falar as mesmas coisas. E isso é realmente uma coisa fantástica, assim, uma coisa tremenda. E para nós foi uma confirmação muito grande de coisas que nós tínhamos ouvido por muitos anos, em ler a Bíblia, estudar a palavra, e entender que meu pai sempre falava que nos últimos dias Israel ia voltar para a videira, para a oliveira, como fala lá em Romanos 11,
e que isso ia trazer para nós uma riqueza espiritual muito grande. E com o início assim, do que eu acho só desses 2 encontros, das palavras, daquilo que está, da unção que está sobre ele, da interpretação da palavra, que, aliás, não encontrei em nenhum outro lugar em Israel, é uma coisa muito rara, talvez só dele, do grupinho dele, sei lá, é muito pequeno. Você encontra lá muitos judeus messiânicos, mas que são, assim, eles são judeus normais igual aos outros, só que creem em Jesus, ótimo, que eles creem em Jesus, mas não têm batismo no Espírito Santo, não tem uma ideia muito diferente sobre os cristãos árabes, assim, é uma coisa bem tradicional, parece, né? Assim, como se fosse entrar numa igreja tradicional aqui, e tudo igualzinho os outros judeus, só que eles creem em Jesus, que ele é o Messias. Não estou menosprezando isso, mas não me inspira muito, não me traz muita alegria, não é por aí que vai ter grande coisa. E você também encontra lá, por exemplo, você vai lá, época que eu não gostaria de ir, nunca, e todo mundo fala assim, vai lá, que é não sei o quê, é em outubro na festa dos tabernáculos, enche as ruas, centenas de evangélicos de toda parte do mundo celebrando a festa dos tabernáculos. Eu não tenho menor interesse nisso, porque os judeus também não têm interesse nisso, porque só traz dinheiro para eles, mas eles não têm interesse nenhum, não traz revelação nenhuma, não cria inveja nenhuma santa, assim, é só o que eles estão acostumados há anos e anos e anos, séculos e séculos e séculos, peregrinações e pessoas indo lá. Então tem grupos cristãos lá, mas são iguais às igrejas que nós temos por aqui também, entendeu? Então, assim, só em vez de estar em outro lugar, está lá. Então, assim, isso também não acrescenta muita coisa. Mas foram duas ocasiões, quando eu tive lá, no grupo do Asher, ele não estava, ele estava viajando da primeira vez, mas vi aqueles jovens judeus, eram jovens, vários deles. Era uma reunião, tinha talvez umas 25, 30 pessoas, mas eles estavam ministrando, eles estavam falando em línguas. Eu só sabia que eles estavam falando em línguas porque a irmã que estava traduzindo para nós parava de traduzir quando eles falavam em línguas, né? Porque outra hora eles estavam falando em hebraico, e para mim também era línguas, mas ela interpretava, né? Mas falando em línguas e falando em hebraico, então profetizando, falando em línguas, né? Qualquer coisa. Que coisa maravilhosa estar em Jerusalém com judeus jovens, batizados no Espírito Santo. Não é uma coisa de outro mundo, não é prova que Jesus está voltando. É uma pequena coisa, bem desprezível, bem pequeno, bem sem nenhuma pretensão de nada. Mas é um negócio fantástico. Eu senti tremer por dentro, assim, isso é aquilo que meu pai sempre falava. Isso é. E eles têm ligações e respeito e amor aos cristãos árabes que estão dando a vida em situações muito adversas e estão próximos. Então, assim, tem alguns aspectos realmente do reino de Deus começando a aparecer ali naquele lugar. E uma outra ocasião, quando eu senti isso, foi quando o Asher estava, pasme-se, em Montemor, na chácara, naquela casinha lá. Como pode? Como pode? Isso é assim, uma coisa inacreditável. Um judeu de verdade, em carne e osso, ali, em Montemor. Você já pensou? E ele falou conosco que, naquela ocasião, que ele veio aqui, ele tinha ido antes em Montemor e tal, ele falou que provavelmente não voltaria muito logo para o Brasil, que outras pessoas daqui poderiam vir, mas tinha muitos lugares para ir, que ele não voltaria logo. Mas em 2012 ele voltou e ministrou novamente aqui, e ele realmente, nessa última ocasião agora, ele foi até Belém do Pará, passou por Brasília, Uberlândia e vários lugares. Então, assim, ele pôde sentir o calor dessa nação brasileira e sentir o papel que os brasileiros vão ter nesse plano de Deus maravilhoso. Glória a Deus. Então, eu sinto que as coisas que nós estamos vendo e temos visto por muito tempo, agora já não é mais teoria, agora realmente tem algumas coisas bem sólidas, bem importantes, bem pequenas e bem ainda controversas, mas para mim é uma luz realmente que vai crescer cada vez mais. Então hoje eu dividi esse assunto em 10 pontos,
E eu vou procurar dar 5 hoje e 5 amanhã. E isso é um curso relâmpago, né, sobre esse assunto tão vasto. Mas nosso desejo é que você não fique nem do lado daqueles que acham que Israel não tem propósito nenhum, e nem do lado daqueles que têm alguma mística especial sobre só o fato de ser judeu, o que foi rabino, o que foi essas coisas. Mas você aprenda a ver o que Deus está querendo ver na palavra dele. Então, o primeiro dos 10 pontos é o escândalo de particularidade. Porque a grande pergunta é a seguinte: por que Israel? Essa é a grande pergunta. E não é uma pergunta boba, não é uma pergunta sem fundamento. Porque a Bíblia coloca Israel de um lado e todos nós, os demais, do outro. Então, Deus não pega o mundo e divide no meio, né? Ele não pega Ocidente e Oriente, Norte, Sul. Não. Ele pega um povozinho e põe de um lado, judeu, e gentil. Quem é gentil? Todos os demais. Então, Deus tem um jeito diferente de pensar. E nós temos um fenômeno que está assim, ressuscitando em nossa geração com muita força mesmo, talvez mais força do que na época de Hitler, que chama antissemitismo. Porém, antissemitismo é um termo extremamente errado, mas é o termo que é usado, então nós temos que usar, que o antissemitismo é o ódio ao povo judeu. Mas não deveria ter esse termo antissemitismo. Por quê? Porque é antissemita. E o que é semita? Filho de Sem. E quem é filho de Sem? Bom, a gente não sabe todos, mas a gente sabe muito bem que árabes e judeus são filhos de Sem. Então, antissemita, literalmente, seria contra árabe e judeu, certo? Então, é um termo errado, porque, na verdade, antissemitismo seria, ao pé da letra, contra os árabes, contra os povos semitas, né? E seria os árabes e os judeus juntos estariam nesse pacote. E não é o caso. Não é o caso. Então, é um negócio com o nome errado. Agora, vai além disso, porque, na verdade, não devia ser, por exemplo, não é anti-Manassés, anti-Gade, anti-Efraim, é anti-judeu, e judeu é de Judá. Então, a coisa é muito específica, esse ódio, porque, na verdade, é um ódio que renasce a cada geração. Desde a época de Faraó, que quis matar todos os meninos, até chegar em Herodes, que quis matar todos os meninos, e vai pela história da igreja, e hoje, você pensa que é coisa de alemão? Não é coisa de alemão. Hoje, os alemães não têm nada a ver com isso. E está muito forte, e mais forte do que nunca. Então, que raio de coisa que causa esse ódio? E por que esse ódio sempre ressurge? Por que é uma coisa que sempre está aí? Então, a raiz desse ódio é porque de Judá virá aquele que vai governar as nações, que é o escolhido de Deus. E há um ódio de Satanás contra Jesus, o rei dos judeus. Existe um ódio infernal, irracional, contra qualquer lógica, e pode apagar aqui, vai surgir ali, pode apagar aqui, vai surgir ali, em qualquer hipótese vai surgir esse antissemitismo, que na verdade é anti-judeu, é contra judeu. E, infelizmente, assim, grande parte do povo judeu nem sabe por que tem isso, e na verdade tem raiva de ter nascido judeu. Se eu não fiz nada para merecer esse ódio. Não fiz nada para merecer esse ódio. Eu nem creio em Deus, mas é judeu. Eu nem creio em Deus. Muitos deles, ateus, judeus modernos, assimilados na cultura e tal. Mas não adianta. Em Alemanha eles eram iguaizinhos todos os outros. Não vou fugir, eu não sou judeu, sou alemão. Mas a árvore genealógica não diz isso. E o Hitler achou e eles foram mortos. Não tem paz, não tem, eles, como se tivesse uma marca pintada neles, e o ódio contra eles vai, independente se é religioso, se não é religioso, só tem uma condição: é judeu,
é problema. Então, isso aí é um negócio que hoje está inflando os ânimos, né, e inflamando os ânimos de milhões. Recentemente, ali na Praça Tahrir, lá em Egito, 2 milhões, 3 milhões de pessoas, jurando que vão ir para Israel e acabar com essa raça maldita. Assim, parece que o mundo não entende, não acorda para entender, e mesmo os judeus, lá nos Estados Unidos e Nova York, que influenciam a opinião, que são, muitos deles democratas, não são republicanos, que são liberais, eles não entendem, eles não estão lá, debaixo dessa ameaça, eles não estão vivendo isso, eles são americanos, eles acham assim. Então eles não acham, eles acham, não, dá para negociar, dá para sentar na mesa, não dá para negociar com gente cuja posição mais firme é eu morro, mas eu mato um monte. É essa que é a coisa. Então, assim, nós estamos vendo essa tal primavera árabe, nós estamos vendo ressurgir regimes dominados por um ódio contra Israel muito maior, muito mais ideológico do que o ódio que tinha na Alemanha. Então, assim, nós estamos vivendo em dias do fim, dias onde o cenário está sendo armado. Por exemplo, não tinha nenhuma... Eu li o comentário bíblico, um comentário muito respeitado, que meu pai usava, um comentário, falava assim, em Ezequiel 38, 39, falava assim, que ridículo, isso aqui deve ser uma coisa simbólica, falar que Rússia, Gog e Magog, vai estar em aliança com os persas, né? Os persas é Irã, e Rússia é Gog e Magog. Então, assim, isso nunca vai acontecer. Pérsia com Rússia, né? Deve ser algo simbólico. Está lá escrito lá. Assim. Pessoal, alguns, 100 anos atrás, escrevendo isso aí. Hoje é o noticiário. Hoje é claro, não tem dúvida nenhuma. Então, assim, as alianças que falam ali, Ezequiel 38, 39, estão se formando. E tem irmãos e tem pessoas acordadas e falando com outras pessoas, mas não adianta. O Departamento de Estado, o pessoal está cego. Na época de Hitler, o primeiro-ministro da Inglaterra foi lá, negociou com Hitler e voltou paz em nossa geração. No outro dia, Hitler riu na cara dele e usou a paz para poder invadir mais países. Né? E hoje, nosso pessoal lá, assim, está desse jeito, cego. Eles acham que os árabes, que os persas lá, eles acham que eles são iguais os russos. Não, tinha bomba atômica, o que é isso? A Rússia teve a bomba atômica tantos anos e nunca teve problema. Teve a Guerra Fria e vai negociando. Paquistão tem a bomba atômica, que grande coisa. Irã pode ter a bomba atômica, não tem problema. Eles não estão entendendo o mínimo do que acontece nesse pessoal. Para você ter ideia, tem trechos de palestras do Ahmadinejad, inclusive que ele falou nas Nações Unidas em Nova York. Assim, ele tem palestras dele, você pode citar, não precisa ficar pondo palavra na boca dele. Ele mesmo fala. Então, ele não importa, ele tem uma nação de 70 milhões de persas. E aí ele fala, se a gente perder grande porcentagem do nosso povo, não tem problema nenhum, porque se a gente conseguir destruir Israel, está feito. Entendeu? Então, eles não importam com o povo deles, e eles têm uma obsessão só. Então, não vou demorar muito sobre esse assunto aí, mas é um negócio impressionante, assustador, e só não aconteceu nada até agora porque Deus teve misericórdia. E pode ser que ele continue tendo misericórdia porque ele segura as coisas, ele controla as coisas. Amém? Ele controla. Deus controla as coisas. Mas nós estamos vivendo, então, em dias onde esse cenário predito na Bíblia está se armando. E vão vir tempos angustiosos, seríssimos, sobre Israel, sobre o povo que foi recuperado. Mas para nós entendermos o sentido profético, nós precisamos voltar atrás, nós precisamos entender desde o início. Então, o início é o seguinte: Deus resolveu escolher um povo para servir de amostra de toda a humanidade. A gente usa a expressão em português, ele pegou para Cristo. Né? Então, ele pegou o judeu para Cristo. Tá? Ele podia ter pegado qualquer um, ele podia ter enfiado aquele negócio no saco de arroz e tirado uma amostra de qualquer lado do saco. Ia acontecer aí o mesmo tipo de arroz, e ia acontecer a mesma coisa. Se ele pegasse brasileiro, esquimó, indiano, pega quem você quiser, japonês, ia ter a mesma história. Então ele pegou Israel para servir de amostra
do que é o homem, do que é Deus e de como ele trabalha. E esse negócio de Deus ter a ousadia de escolher sem licitação, chama-se escândalo. Eu amei a Jacó e odiei Esaú. Isso é um escândalo. O senhor não pode fazer isso, o senhor tem que dar chances iguais para os dois e ver qual merece. Ele falou, não, antes de nascer, eu já escolhi, e não tem jeito. E o judeu falou assim, que era bom se o senhor não tivesse escolhido, né? Por que a gente foi escolhido? Mas foi escolhido, gente, não tem condição. Então vamos dizer, fundamentalmente, quem é culpado de antissemitismo é Deus, porque escolheu um e não escolheu o outro. E todos os outros têm raiva de quem ele escolheu, e até quem foi escolhido tem raiva de ter sido escolhido. Mas Deus escolheu. Deu para passar um pouquinho do negócio? Por que o ser humano tem tanto desejo de achar vida em outro planeta? Por que tem essa coisa de achar que vai achar vida em outro planeta? Por que tem isso? Porque é um escândalo que só tenha vida nesse pedacinho de terrinha, que está nas beiradas da galáxia, que está nas beiradas das outras galáxias. Aliás, ninguém sabe onde é o centro, então não sei onde ficam as beiradas. Então, assim, isso aqui é insignificante, até é insignificante, só que é insignificante, uma insignificância bendita, porque é milimetricamente estabelecido para ter vida e para ter nós aqui. Não é? Então, isso é escândalo. Tinha tanto lugar para escolher, tantos planetas melhores, maiores, mas só foi escolher esse pedacinho. Mas ele escolheu. E a vida está aqui. E pode procurar à vontade, que não vai achar em lugar nenhum. E por que a terrinha de Israel, que é tão pequenininha, que o nome não cabe nele? Sabe o que fica lá no nome nele? O R e o A. O Is cai no mar e o El cai nos outros países. Israel, né? Ele é tão pequeno que se você procurar, você tem que procurar lá, isso vai ser R e A, porque o Is está para cá e o El está para lá. Mas ele escolheu e falou com Abraão, tem uma terra que estou vendo aqui para você. Essa terra é maravilhosa. Vai para lá. E a partir de lá você vai abençoar todas as nações da terra. Eu escolhi você e a sua descendência para abençoar todas as famílias da terra. Esse é o plano de Deus. Então, quem é culpado desse escândalo é Deus. E ele não é uma máquina, ele não é uma lei pessoal, ele é uma pessoa, e ele escolhe quem ele quiser, e ele não presta conta para ninguém, então ele tem o direito de escolher mesmo. Então ele escolheu e foi, e engula se quiser, se não quiser vai ter que engolir do mesmo jeito, né? Porque assim é Deus. O segundo ponto, nós poderíamos demorar mais sobre isso, dando exemplos, né, de como esse escândalo de particularidade funciona, mas se você pega aquela série As Sete Alianças, você vai ver que entra mais detalhes nas Sete Alianças sobre esse escândalo de particularidade, como Jesus foi escolhido, como Maria, a mãe dele, foi escolhido. E cada coisa que acontece na Bíblia é impressionante, não, sabe? Então, assim, escandaliza sua mente, mas você fica admirado diante da grandeza de Deus. O ponto número 2 é que Deus, a partir do capítulo 12, parece que está com pressa, e ele abre e fecha várias vezes a cortina, assim, ele fala assim, teve o Jardim do Éden, mas logo, logo o homem caiu, e aí foi expulso do jardim, e aí depois veio Noé, então ele vai rapidamente, assim, aquelas coisas grandes que a gente fica querendo saber mais detalhes, né? Por exemplo, só deu tempo dele pular assim e fez as estrelas, né? 4 palavrinhas e fez as estrelas. Puxa vida, todos os astrônomos gostariam que ele falasse mais um pouquinho, né? Mas não, ele também fez as estrelas, ele fez o sol e a lua e tal, e fez a estrela também. Assim, nossa, podia, né? Mas não, ele está com pressa. Por que Deus está com pressa? Ele abre a cortina, fecha a cortina, abre a cortina, fecha a cortina. Os 3 das 7 alianças que vai ocupar toda a história da humanidade até o capítulo 12 de Gênesis já acabou. Onde ele quer chegar? Ele quer chegar em Abraão. Ele quer chegar em Abraão. Aí quando ele chegar em Abraão, ele dá uma paradinha. Aí dá uma descida, e aí ele começa a falar sobre detalhes da vida de Abraão, que ele começa... Ele não falou quase nada sobre a estrela, mas sobre Abraão ele tem muito para dizer, né? Então, ele encontra com Abraão, e fala com Abraão, e faz uma promessa para Abraão. Ele fala assim, vai para essa terra, e ele dá a promessa para ele.
Então, tem várias coisas, mas, gente, a nossa história começa com Abraão, e a história de Israel começa com Abraão. Então, Abraão é o pai, não só da nação de Israel, mas de muitas nações, e tem todo esse princípio da escolha de Deus dele. Tem duas coisas só que eu quero falar sobre Abraão que são importantes, porque, na verdade, ele era um homem como qualquer outro, adorava ídolos como qualquer outro, sabe? Mas tinha duas coisas nele que são diferentes, que a Bíblia refere a Abraão. Primeiro, que ele ia ordenar a sua casa depois dele. Deus falou assim, eu conheço Abraão, ele vai ordenar seus filhos depois dele. O nome dele significa pai. Abrão, pai exaltado. Abraão, pai de uma multidão. Um pai que não tinha nenhum filho por muitos anos, mas o nome dele era pai. Engraçado, né? Carregar isso, né? Ser chamado, ô pai, vem cá, mas não tem filho nenhum, né? Você está fazendo gozação, né? Vem cá, pai. Ô pai, vem cá, pai exaltado. Pai, ele não tem filho nenhum. E por aí, uma hora ele encheu a paciência e falou, Deus, como é que você fica falando tanta promessa e não dá filho nenhum para mim? Então, assim, é um negócio complicado. Mas Deus falou, esse cara, eu conheço esse cara, que ele vai ordenar seus filhos depois dele. E os judeus podem ter os defeitos que tiver, e tem muitos, e eles são os primeiros a admitir. Mas eles perpetuaram esse ensino de geração em geração, em geração, desde Abraão. Ele foi fiel nesse sentido, ele manteve essa chama acesa de geração a geração. Ele deu valor. Então, isso é uma coisa que está nas Escrituras, que Deus falou, eu conheço Abraão. Ele vai ordenar seus filhos depois dele. E a outra coisa sobre Abraão é que ele não era de muito papo. Na verdade, você não vê ele falando quase nada na Bíblia. Ele não é de muita conversa, ele é de ação. Quando Deus fala, pode anotar quantas vezes ele levanta de madrugada. Abraão não enrola. Abraão não fica assim esperando que Deus mude de ideia. Ele levanta de madrugada para oferecer Isaac. Ele levantou de madrugada e saiu para oferecer Isaac. Ele não demorava, ele era rápido. E se Deus não gritasse do céu, ele tinha mandado o cutelo em Isaac. Então, ele foi rápido assim, amarrou, levantando, ele não estava esperando, não, dá um jeitinho, não. Ele estava levantando a mão, Deus gritou, para! E eu sempre digo que ele falou, para, ainda bem que ele caiu para trás do que para frente, né? Assim, assustou. Então, assim, realmente Abraão é um cara prático. Assim, o que Deus fala, ele faz. Então, se Deus não quisesse que fosse feito, tinha que gritar, porque o negócio era sério, porque ele ia fazer o que Deus mandou ele fazer. Então, essas duas coisas, inclusive, são parte do povo judeu até hoje, que eles não têm muita paciência só com esse negócio de teoria. Tem que ter alguma coisa sólida, tem que ter a terra, tem que ter a prática, tem que ter alguma coisa mais firme, mais algo que vai além de teoria. O terceiro ponto é a velha aliança. A promessa de Deus a Abraão. A promessa de Deus a Abraão. O terceiro ponto é a velha aliança. A velha aliança foi a proposta de casamento de Deus com o povo quando saiu do Egito, lá no Monte Sinai, quando ele deu a lei. E ele fez uma proposta que realmente, em termos práticos, gerou antissemitismo. Porque ele falou o seguinte, toda a terra é minha, mas vocês vão ser mais meus do que o resto da terra. Vocês vão ser meu povo especial. E quando você fala povo especial, os outros acham ruim mesmo. Vocês vão ser o meu povo especial. Eu vou escolher vocês. A proposta é essa. Topam? E aí eles entraram nessa aliança. Essa é a velha aliança. Vamos ler só Deuteronômio 7:6, que é um resumo de muitas passagens que falam sobre isso. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu, a fim de seres o seu próprio povo, acima de todos os povos que há sobre a terra. O Senhor teu Deus te escolheu para ser o seu próprio povo, acima de todos os povos que há sobre
a terra. Então, aqui na Velha Aliança, só vamos assim, colocar alguns pontos importantes. O primeiro é esse. A proposta de Deus era que o povo de Israel fosse mais dele do que qualquer outro povo. Ele ia casar com esse povo, eles iam ser um reino de sacerdotes, eles iam ser povo exclusivo do Senhor, povo especial do Senhor. Então, realmente, essa proposta partiu de Deus. Mas nós temos que lembrar, em contexto com isso, que essa escolha deles como povo especial não era para que só eles fossem do Senhor, mas era para ser a estratégia de Deus alcançar todos os outros povos, né? Então, desde Gênesis 12, ele fala: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Então, assim, nunca foi escondido, Deus nunca escondeu desde o início de que o alvo final dele fosse só eles. Não. Ele escolheu eles para, através deles, alcançar todos os outros. Então, assim, isso é muito claro nas Escrituras. Então, Deus fala assim: eu primeiro, os judeus, depois todos os outros. E através dos judeus, todos os outros. Então, assim, quando você faz uma horta, ou você faz um lugar e planta, faz aquela sementeira só daquelas mudinhas bem fracas, que não pode ser semeado no canteiro definitivo, tem que ficar no lugar assim, mais especial e tal. Você não quer só aquele lugar, aquele monte de pezinho de alface, tudo emendado, tudo colado no outro. Não, a semente é muito frágil, então ela tem que ser ali no lugar especial, mas depois tem que mudar e colocar no canteiro definitivo. Então Deus falou assim: eu vou atingir toda a terra, mas eu vou atingir toda a terra através de começar com uma terrinha e um povinho. E desse povinho, dessa terrinha, eu vou alcançar todas as nações. Então isso sempre foi o propósito de Deus. E, confirmando isso, veja, vamos ler Gálatas 3:8. Gálatas 3:8 fala o seguinte: ora, a Escritura, prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou previamente a boa nova a Abraão, dizendo: em ti serão abençoadas todas as nações. Então, assim, diz a Escritura, desde Gênesis 12, desde a primeira conversa de Deus com Abraão, ele fala: a Escritura já está prevendo o Evangelho. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E aqui Paulo diz que isso já era o Evangelho da graça. Agora, nesse caso específico, e aqui nós não vamos demorar muito, mas assim, tem esses vários pontos. Primeiro, eles são um povo especial. Segundo, eles deveriam ser meio de Deus alcançar toda a terra. Terceiro, a condição da aliança era guardar a lei. Então, a lei de Deus foi dada para que eles guardassem. Deus falou assim: nós vamos casar e eu sou assim, assim, assim. Normalmente, em qualquer casamento, os dois têm que se adaptar. No caso de Deus, não. Então, assim, se fala assim, não pode ser só o seu jeito e nem só o meu jeito. Vamos mudar os dois. No caso de Deus, Deus fala assim: eu sou santo, já sou santo. Então, quem vai ter que mudar é você. Esse negócio aí é complicado, né? Casar com Deus é complicado. Então, a lei dele é assim: eu sou assim e você está totalmente fora dos eixos. Mas você vai ser minha esposa desde que você entre nos eixos. Então, os eixos é a lei. Obedecer às suas ordens, ser santo como ele é santo. E isso para quê? Qual o objetivo? Para Deus morar no meio deles. Casar e não ficar junto não tem graça, né? Então, é casar para ele ficar na casa com eles, né? Para Deus habitar no meio deles. E Moisés fala em algumas passagens, né? Essa presença de Deus no meio deles é que tornaria eles diferentes de todos os outros povos. E Moisés falou assim: que outro povo tem na face da terra igual ao teu povo, que tu andas no meio deles e que alguém fala contigo e o Senhor fala com eles. E se você ler lá em Números e ver as tribos, tudo nas suas ordens, e as suas bandeiras, e as suas famílias, e os levitas ao redor, e o tabernáculo no meio, e tudo naquela ordem, né? Tinha uma época que eu achava chato aquilo, mas depois que comecei a entender, e aí toda vez que leio, fico assim, quase que o Espírito Santo que desceu sobre o balão desce sobre mim também. Porque tem que abençoar um povo que está nessa ordem.
Ele fazia... Aí o rei falou assim, não, olha só um cantinho, você está vendo tudo. Não adiantava, via o cantinho, ele profetizava do mesmo jeito, o Espírito Santo descia sobre ele, não adiantava. Era um povo que estava na ordem certa, na posição certa, debaixo das ordens de Deus. É um negócio tremendo, maravilhoso. E Moisés, em Deuteronômio é um livro maravilhoso, ele fala assim, que outro povo tem uma lei tão santa como a nossa? Gente, sabe uma das coisas que provocou muita perseguição dos judeus na Europa foi quando teve a peste negra, né? E milhares de pessoas morriam e os judeus não morriam. E aí eles começaram a dizer, os judeus puseram veneno na água aqui, né? E porque o judeu não morre e os outros morrem. Mas por que o judeu não morria? Porque seguia a lei de Deus. E a lei de Deus tem leis básicas de higiene. Só isso. As leis básicas de higiene. Pronto, ninguém sabia nada naquela época de bactéria, de vírus e nada dessas coisas. Mas o povo judeu também não sabia. Mas seguia a lei. E a lei é boa, santa e agradável, não só para sentido espiritual. É uma coisa que realmente funciona. Então esse era o propósito de Deus. Deus ia morar no meio deles, a morada de Deus no meio deles ia tornar eles diferentes de todos os outros povos. E, gente, a gente tem que tomar cuidado quando você começa a zombar ou fazer chacota de judeu que veste aqueles chapéus, que anda aqueles paletós, que ficam lá fazendo assim, né? E todas essas coisas, porque eles pagam um preço altíssimo por ser diferentes. Diferentes. Eu estava lá no aeroporto em Nova York, o avião ia sair, estava um pouco atrasado, todos os judeus, quando chegou o pôr do sol, viraram todos e começaram a ler no livro lá e começaram a orar naquele horário certo. É impressionante. E o país inteiro, gente, 3 horas da tarde de sexta-feira, você tem que correr para chegar em casa e sabe, porque tudo vai parar. Isso é um negócio incomodante, mas ao mesmo tempo o negócio mostra um respeito para Deus que outros povos não têm nenhum respeito. Deus é um camaradinha que você vai lá, se presta continência para ele se quiser. Então, assim, eles podem estar errados em sua maneira, mas tem algo neles que torna-os diferentes, né? E essa diferença o povo de fora odeia e quer acabar com isso. Então nós temos essa coisa armada mesmo. E, finalmente, essa lei de Deus não era para Deus ser um estraga-prazeres cósmico, era para Deus, ele queria trazer ordem social, ele queria trazer ordem, higiene, justiça. Gente, a lei de Deus sobre as terras nunca teria latifúndios na lei de Deus. A lei de Deus é perfeita, é um equilíbrio entre o capitalismo e o comunismo. É um equilíbrio, não é nem capitalismo nem comunismo. Por que não é comunismo? Porque a terra é sua, e se o cara não trabalha, ele perde a terra mesmo, sabe? E se ele é preguiçoso, ele não tem mesmo, ele não vai mesmo. Só que, 50 anos depois, né, os filhos dele vão ter nova chance, porque a terra que era do pai sem vergonha deles, vão poder voltar para aquela terra e vão poder trabalhar, tem uma nova chance. Então a lei de Deus é um negócio maravilhoso, e não é para a vida eterna. Aqui na terra, a lei de Deus tinha muitos princípios maravilhosos, tremendos, e que protegiam eles de doenças, protegiam eles de pragas, e trazia justiça social e uma série de coisas. Então a lei de Deus era para isso. Bom, 4º ponto. A bênção e a maldição. E aí entra o tom menor, né? Assim, que o negócio não vai dar certo, então nós vamos ter o resto do Velho Testamento todo assim, né? Qual era esse negócio da bênção e a maldição? Você pode pôr junto a dispersão e o retorno, entendeu? Isso está incluído aí. Então, assim, basicamente é o seguinte: se não cumprir a lei, vai ser castigado. Mas, se atender o castigo e arrepender, a aliança fica falendo, não tem problema. Mas se não ouvir, aí tem várias passagens bíblicas que falam assim, 7 vezes mais. Né? Tem lugar que são bem dramáticos, fica tanto 7 vezes que eu acho que chegam num valor astronômico. Né? Mas vai ter um castigo cada vez pior, cada vez pior, cada vez pior.
Mas, basicamente, o pior dos piores castigo, quando chega no último, aí acabou, ó. Acabou, não tem mais jeito. É a dispersão. Vocês vão ser tirados da sua terra. Entendeu? Então, antes, por exemplo, vem fome, vem peste, o pessoal vai oprimir vocês da sua própria terra. Vai ter vários tipos de castigos antes. Mas se não atender e se teimar, então a maldição, pior de todos, vocês vão ser expulsos da terra. Eu dei a terra para vocês, mas vocês vão ser expulsos da terra. Vocês não vão ter mais a terra. E vocês não vão para o Egito, não, tá? Vocês não vão para um lugar só, vocês não vão em bloco, não. Vocês vão ser espalhados para todas as nações da terra. Então, esse era o castigo. Está dentro da lei, dentro da própria, assim. Obedece, tudo vai bem. Ele fala assim, essa bênção te alcançará. Ou então ele diz, se você não obedecer, essas maldições que estão escritas aqui vão te perseguir, vão correr atrás, vão seguir atrás de vocês. Mas essa é a proposta, né? Depois, o que Deus fala? Eu já sei que vocês não vão obedecer mesmo e vão cair nessa maldição terrível. Até ensinou Moisés e Josué um cântico para cantar, para mostrar que, para eles não esquecer do cântico, né? Vocês vão ficar na pior, vocês vão entrar nesse castigo mesmo. Mas ele diz, mas depois que vocês são espalhados, vocês vão se arrepender e vão voltar. Então a maldição vai acontecer, mas a bênção também vai acontecer. Vocês vão retornar. Isso é predito na lei. E Bíblia, assim, você vai leia todas as passagens. Assim, nós não estamos lendo passagem nenhuma aqui, porque isso depois teria que pegar. Mas assim, são muitas e muitas passagens. Então, esse é o resumo, é mais ou menos uma reta final que você pega aqui. E isso não é só os profetas, tá? Tem nos profetas muito sobre isso. Mas você não precisa entrar nos profetas, você pode entrar só em Deuteronômio, Levíticos, que tem tudo isso que eu estou falando. Tudo isso que já está na lei, já está na lei de Moisés. Ele deu as propostas, ele falou do castigo, ele falou do retorno, e ele diz que esse retorno vai ser permanente. Esse retorno não vai ser provisório, não. Esse retorno vai ser permanente. Esse retorno nunca vai ter mais problemas. Vai ser definitivo, porque Deus vai fazer uma nova aliança. Que Ele vai fazer outra aliança com eles. Porque deu a chance para eles, não funcionou, mas Ele vai trazer de volta e Ele vai fazer uma nova aliança. E isso vai ser eterno. E terminando essa parte, ele só disse, só tem um detalhezinho. Quando eu tirar vocês das nações, de volta e levar de volta, eu vou dar um passeiozinho de novo no deserto. Lembra daquela vez que a gente passou no deserto saindo do Egito? Eu vou levar de novo. E aí eu vou olhar bem nos seus olhos, e eu vou fazer você passar debaixo da vara da aliança, e vou enfrentar cara a cara, e os rebeldes não vão voltar. Aí eu fico pensando, gente, onde ficam os rebeldes? Que sair, sai, mas entrar, eles não entram. Né? Mas é como saiu do Egito, morre no deserto mesmo. E só vou levar de volta para a terra aqueles que são realmente, que entram debaixo da vara da aliança, que estão comigo nessa base. Isso você pode encontrar em Ezequiel capítulo 20 e várias outras passagens. Então isso aí é a proposta inicial, a bênção e a maldição. Isso aí é o que está na lei. Agora vamos para o ponto número 5, e o último que nós vamos tratar hoje. Ponto número 5 são 2 dispersões e 2 retornos. Isso não é muito claro na promessa. Como eu disse, na promessa fica aparecendo maldição, dispersão, arrependimento, retorno e paz e amor para todo sempre. Né? Parece que isso. Mas a palavra de Deus tem um negócio que ela vai abrindo. Ela vai abrindo. Ela vai acontecer daquele jeito mesmo que ele falou. Só que tinha muitos detalhes que não dá para você saber, mas você vai abrindo o mapa, ele tem mais umas dobrinhas, né? Você vai abrindo, tem mais umas dobrinhas. Ih, rapaz, tem mais isso aqui, ó. Então, não é só uma dispersão e um retorno. É 2 dispersões e 2 retornos. E aí que está o mistério, e aí que está a coisa, e aí é onde nós entramos na fita, né? É aí onde nossa história começa a entrar nesse intervalo desse negócio, que era só uma dispersão e um retorno. Não, mas é 2 dispersões e 2 retornos.
2 castigos e 2 restaurações. Então, vamos só dar alguns pontos aqui. Quem está acordado, levanta a mão, por favor. Opa, estão acordados aqui. E aqui também, está todo mundo acordado. Stefania não está acordada, não. 2 castigos e 2 restaurações. Eu estava em dúvida, mas vocês levantaram tão rápido a mão que eu até fico animado. Eu não sabia, ou pelo menos não tinha prestado muita atenção para esse negócio, que a oração de Daniel, que ele orou lá na Babilônia, sobre os 70 anos que Jeremias falou. Por que Jeremias falou 70 anos? Deus revelou 70, né? 70 é o número mágico, né? Não, esses 70 anos já estavam preditos na lei, porque na lei é assim, cada 7 anos a terra tem que descansar. Você não pode trabalhar, a terra tem que descansar. Hoje, em técnicas modernas de agricultura, eles sabem disso. A terra não pode ficar plantando a mesma coisa todo ano no mesmo lugar. Tem que dar uma descansada. Hoje, por exemplo, eles plantam aqueles tipos de plantas que fixam o nitrogênio no solo, né? Tipo feijão, lentilhas, né? Coisa que rejuvenesce o solo. Tem que fazer rodízio, tem que fazer coisa. Então, Deus, mais uma vez na lei, está cuidando do bem-estar da nação, e ele falou, cada 7 anos descansa o ano todo, não planta nada. E o que nasce por si, assim por diante, várias coisas, né? Cada 7 anos. E quando chegar em 7 setes, aí vai ter o ano do jubileu, que é o 50. Então você não vai plantar no 7, não vai plantar no 8, que é o jubileu, e aí você só vai plantar no 9 para colher no 10. Ele fala assim, nossa, 7, 8, 9, a gente vai ter comida ainda? Ele fala assim, vou fazer igual fiz com o maná, vai ter comida suficiente, pode confiar e tal. Só que o povo não obedeceu, logicamente. Eles não obedeceram. A parte da lei mais importante que isso, muito menos isso. Não obedeceram. E aí ele fala, eu vou levar vocês para a Babilônia, e a terra vai descansar todos os anos que não descansou quando vocês estavam na terra. Vou juntar tudo aí. Vai virar, aí ele pôs 70, né? Não vai saber como é que ele pôs 70, né? Vai ter que conversar com o Christian Shen, negócio de números da Bíblia, descobrir por que ele chegou em 70. Mas, esses 70 representam todos os anos que eles não guardaram os sábados. E ele falou assim, vocês vão ficar na Babilônia, e a terra vai ficar 70 anos sem nada, e depois vai voltar. Aí, Daniel lê isso, e começa a orar, e certamente ele é usado por Deus para falar alguma coisa com o Ciro, porque o Ciro não tinha condições de dar aquela ordem que ele deu. O Deus do céu mandou eu construir uma casa para ele em Jerusalém, que é a cidade dele. Como é que Ciro sabia disso? Né? Logicamente tinha que ser o cara que estava perto dele no governo. Né? Então Daniel orou, intercedeu e ao mesmo tempo também certamente foi influente em fazer com que houvesse esse retorno de Babilônia. Só que aí nós já temos um detalhe. Judá que foi para a Babilônia e Judá que volta da Babilônia. E aí vem aquele negócio das 10 tribos perdidas, porque ninguém sabe onde aconteceu. Então ficou Judá, que ia ser a tribo de onde vem o Senhor Jesus. Então Deus preservou Judá, e disso vem a palavra judeu, e houve neles. Então, o Cristóvão está dizendo que Judá tinha de todas as outras tribos, porque o reino do norte foi levado em cativeiro primeiro, então todo mundo que queria alguma coisa com Deus, com o povo de Deus, fugiu para lá, ou no meio dessa confusão aí. Se transferiram para Judá. Bom, agora, onde você vai encontrar a segunda dispersão nas Escrituras? Vamos ler alguns versículos aqui de Daniel 9, tá? Vamos ler alguns versículos de Daniel 9. E vai entrar parafuso na sua cabeça agora, e não esquente, porque parafuso não faz mal. Só que eu não consigo tirar esse parafuso em 10 minutos, e nem em 1 hora, e nem em 2 dias. Então você vai ter que tirar esse parafuso sozinho. E sabe como é que você tira esse parafuso sozinho? Você adquire a apostila Visão Profética, tá? A apostila Visão Profética, a primeira parte, fala sobre cronologia.
e tem toda uma explicação clara sobre as 70 semanas de Daniel. Então nós não vamos nos atolar aqui, tá? Então ninguém fica, não, fica quietinho no seu lugar, leia a revista, leia tal e tira suas dúvidas depois. E você não precisa nem também acreditar nisso, assim, nos detalhes. Nós temos que acreditar na história, tá? A história aconteceu. E Deus não é falso a sua palavra. Então, em algum lugar, então esse negócio da primeira dispersão para a segunda dispersão é um mistério. E nós temos que entender que os judeus no tempo de Jesus só tinham o Velho Testamento e tinham também Daniel, mas nós vamos ler aqui, você vai conver comigo que o negócio não é muito fácil de entender. Nem Daniel entendeu, como é que eles iam entender? Então é complicado. Mas ele dá uma dica, e aqui que dá a dica de que entre esses dois montes, né, por exemplo, ser expulso e arrepender e voltar, tem uma planície e várias outras montanhas no meio. Entendeu? Então, assim, vai abrir e vai ter várias outras coisas no meio. Então, vamos lá. Daniel 9, que é a oração sobre os 70 anos. Ele falou, Deus, chegou, né, já acabou os 70 anos, está chegando o fim dos 70 anos. Age, né? Age em favor do teu povo. E ele descreve a oração dele no versículo 20 aqui do capítulo 9, dizendo, enquanto estava eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel e lançando a minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Então, assim, ele reclama a situação do povo e tudo mais, mas o centro do coração de Daniel não era Deus. Deus, tem dó da gente, a gente está sofrendo muito. Não era isso. Ele falou assim, o teu nome, a tua honra está no chão, porque o teu povo e eu e o teu povo pecamos, e a teu templo e o lugar que Salomão construiu, que o Senhor falou que ia ficar, foi destruído e está em ruínas, e isso é uma vergonha, isso está querendo dizer que o Senhor não é Deus. Gente, pensa comigo uma coisa, se o Irã vai mandar uma bomba atômica sobre Israel, e vai aniquilar Israel, e pode muito facilmente fazer isso, Deus vai ficar de mentiroso. Então, Irã não vai fazer isso. Amém? Não pode. Eles querem aniquilar Israel da face da terra, mesmo que perca, porque eles sabem que Israel tem uma opção chamada... bom, isso na ficção, mas deve ter, viu? E, sim, o cara deve ter, chamada opção Sansão. Né? Operação Sansão. Vocês sabem, a Operação Sansão é perigosa. É a última das últimas, né? Você lembra o que Sansão fez no fim? O que ele falou? Ele pegou nas duas colunas e abaixou e disse, morra eu junto com os filisteus. Então Israel, com certeza, tem planos lá na liderança. Fala assim, nós podemos até ser aniquilados, mas vai todo mundo junto. Né? Isso chama a opção Sansão. Eu morro, mas eu levo todo mundo junto e eu tenho a bomba. Então, assim, isso não duvide que isso existe mesmo. E tem um livro de ficção de um cara de Deus, um judeu, jornalista, tem um blog, ele chama Joel Rosenberg, o nome dele é Joel, ele fez um encontro em Israel no ano passado chamado Joel, o livro de Joel, e ele escreveu vários livros, ele é um best-seller de ficção, e o primeiro livro que ele publicou, ele não pôde publicar logo, porque ele falou sobre a queda das duas torres. Ele falou exatamente como ia acontecer. E aí, quando caiu e era para o livro ser publicado, eu falei, epa, eles vão achar que foi eu que produzi, então espera aí um pouquinho. Então, assim, o livro foi escrito antes, porque ele tem acesso, ele tem acesso a informações, às coisas, e aí o pessoal, puxa, você teve revelação? Não, estava na cara que ia acontecer isso, estava na cara. Então ele tem uma série, 5 livros sobre esse assunto, e o Ari Skates, que foi comigo para Israel, me indicou esse livro, o primeiro que chama, é o terceiro da série, mas é o que eu li primeiro, chama Opção Ezequiel. Porque a Opção Ezequiel era para contrapor a Opção Sansão. E a Opção Ezequiel, você lê capítulo 38, 39 de Ezequiel, e você descobre, não vou contar para vocês, né? Que em Ezequiel, ele diz o seguinte, que os reinos vão vir contra Israel, e que Deus mesmo vai lutar contra eles, e vai haver, então ele viaja mesmo para valer, mas eu acho que não é muito maionese não, acho que é a coisa correta mesmo.
Ele usa a escritura e tal, e viaja e fala assim, ó, e os primeiros ministros de Israel estão falando, será que nós vamos optar pela opção Sansão? Será que nós vamos e tal, mas a bomba está vindo, o que a gente faz e tal, e aí entra em operação a opção Ezequiel, que é o que está escrito em 38 e 39. Bom, o livro é emocionante, não tem em português, tá? Eu já supliquei, não sei por que não põe esses livros bons em português, mas aprenda inglês e leia o livro, que é muito bom, tá? Muito bom mesmo, muito jóia. E esse Joel Rosenberg, ele é um judeu cristão, ele é um cara muito focado, está fazendo encontros, conferências, buscando, e é um escritor de primeira linha, os livros dele saem assim, mais populares do New York Times, ele é um cara respeitado na mídia, mas é um cristão e crê na Bíblia, e então assim, é uma pessoa bem interessante nesses dias aí. Mas, não sei por que eu entrei nisso aí. O que eu quero dizer é o seguinte, agora eu já achei. Daniel estava assim, querendo de volta a honra de Deus, o testemunho de Deus. E ele fala assim, eu estava rogando pelo monte santo do meu Deus. Gente, é difícil explicar, não sei se o Pedro, a Cléria, o que sentiram, não conversamos sobre isso, o Cristóvão, a Maristela, lá andando no monte do templo. Vocês sentiram alguma coisa? Aquele lugar é o lugar. Aquele lugar é o lugar. Se existe algum lugar na face da terra que é especial, aquele lugar, não que a gente sinta especial, mas é o lugar onde as atenções do mundo estão lá. A terra de Israel, eles têm armamentos, têm tudo, mas eles não podem tocar naquelas mesquitas que tem lá. Não pode. Porque ia deflagrar a Terceira Guerra Mundial mesmo, sem dúvida nenhuma. Então aquilo é o lugar mesmo. Homens de gerações após gerações têm morrido por causa daquele lugar. E hoje a abominação da desolação está lá, naquele lugar, adorando um Deus falso, um Deus errado. Eles se ajoelham e viram o traseiro para o lugar santo e ficam adorando Meca em cima do lugar santo. Se fosse santo para eles, eles tinham que virar para lá. Não, eles viram o contrário. Eles vão em Jerusalém, no Monte Santo de Deus, onde é o lugar de Deus, e viram para Meca. Vai para Meca. É mais perto. Se Meca é o lugar, por que você tem que ficar em cima do lugar dos judeus? Caramba! Gente, eu passei lá perto e a porta estava aberta e ninguém vigiando. E eu falei com eles, vamos entrar lá dentro? Eu falei, não, vai começar a Terceira Guerra Mundial, não vamos não. Porque não tinha ninguém. E o cara que estava vigiando voltou a fazer. Aí eu falei, será que vai? Será que não vai? Será que não pode? Será que não pode? Aí, a hora que nós estávamos conversando, o cara chegou, não, assim, né? Um carinha que tem lá fica vigiando, não pode entrar. Não muçulmano. Mas é até contra a lei deles, porque não muçulmano pode entrar em mesquita. Então, assim, eu não sei. Mas lá eles não deixam entrar. Então, gente, é uma coisa absurda. Qual é a marca registrada de Israel, de Jerusalém, cidade de Deus? Aquele domo dourado dos mesquitas, dos muçulmanos. Aquela é a marca registrada de Israel. Como é que pode? Como é que pode? É um absurdo. Então, Daniel estava chorando pelo Monte Santo de Deus, pela honra de Deus, pelo propósito de Deus. E Deus falou, Daniel, eu estou vendo que o seu peso não é uma coisa que eu vou fazer nesses 70 anos. Você está orando pelo livro de Jeremias, 70 anos, você está com grande expectativa, está escrito nas Escrituras. Sinto muito, Daniel, vou te contar um segredo. Então vamos lá ver o que ele conta para ele. O versículo 21 diz assim, enquanto estava eu ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora da oração da tarde. Ele me instruiu e falou comigo, dizendo, Daniel, vim agora para fazer-te sábio e entendido. No princípio das suas súplicas saiu a ordem, eu vim para te declarar, pois és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade,
para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Gente, para você entender o resto, você tem que interpretar esse versículo aqui. Agora, o pessoal faz cada manobra para tentar tirar o impacto disso aqui. Não é assim no original, não é assim. Gente, mas é muita frase, é quase uma lei, um texto jurídico, repetindo para você não ter dúvida, tá? Cessar o pecado, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia. Sabe o que é selar a visão e a profecia? Jogar a Bíblia fora. Não precisa mais, toda ela está cumprida. Você está junto com o autor da Bíblia, você vai ficar segurando a Bíblia? Joga fora, não precisa dela mais não. Então ele está dizendo, Daniel, você está orando para chegar o dia onde acabou o pecado, onde veio a justiça eterna, onde a Bíblia não precisa mais, porque já foi toda cumprida. E isso é a sua oração. E essa, sinto muito informar, Daniel, não vai acontecer agora. 70 anos não deu para isso, não. 70 semanas. Mas 70 semanas é o que Daniel aguentava ouvir, tá? Porque 70 semanas dá 70 vezes 7 é 490 anos. Haja cabeça para aguentar isso. Só que, nessas 490 anos, que nos leva ao nascimento de Jesus, na última semana, no meio da semana, ungido é cortado. Ele veio para trazer a justiça eterna, para reinar sobre a terra, para fechar a Bíblia, mas ele foi rejeitado. Parou o relógio, terminou o andamento das coisas, e aí vem o tempo dos gentios, 2000 anos, e o relógio parou, 3 anos e meio faltando para acontecer isso que Daniel estava orando. Mas se Daniel soubesse disso, ele ia morrer, porque ele ficou doente só com isso. Imagina se ele soubesse isso. Gente, só lendo o capítulo 10 e 11 de Daniel dá doença na gente, não é? E que é o reino do norte, que é o reino do sul, e sentar na mesa, e traiu um ao outro, e fez isso, e fez aquilo, e a gente mistura tanto que a gente nem sabe quem mais é o rei do norte e quem é o rei do sul, porque... Não é? Agora, se você acha isso confuso, e é confuso mesmo, e a confusão começa quando até aqui, quando chega no fim dessa semana que eu estou falando, ele fala assim, vai haver... Vamos ler assim, uma parte é clarinha, ninguém discute porque é clarinha, mas quando chega na última parte é todo obscuro, porque parece que a confusão, né, deu uma interferência no celular e o negócio... Passando para uma túnel, alguma coisa assim, né? E aí o pessoal fica discutindo, quem que é ele? Que é o anticristo? Tem 7 anos? Não tem 7 anos? Eu não preciso entrar muito no mérito dessas questões, você só precisa entender, gente, já passou 2000 anos, tá? Então, ou Daniel estava errado e o anjo estava errado e estava tudo errado, ou então realmente aconteceu uma parada do relógio e tudo parou e vem acontecendo essa história da igreja e a história de Jerusalém, que é uma coisa emocionante, terrível. Gente, se a bênção de Deus sobre Israel vai ser proporcional à maldição, haja bênção. Os céus estão carregados de tanta bênção, porque a maldição foi tão grande que você olha aqui lá e fica, meu Deus do céu, mas foi demais. Foi demais, as consequências foram demais. Você vai para os museus e vê as consequências, gente. Não é um ano, não é uma vez, é século após século, após século. É povo após povo, após povo. Não dá nem para ver Monte Moriá. É um planalto lá, não dá para ver nada. Foi destruído. A coisa está assim, parece irremediavelmente perdido, mas não está perdido. E a profecia contém essas coisas. E se a história é assim, você tem que voltar para a profecia e corrigir a sua interpretação para interpretar do jeito que a história está sendo, porque não tem outro jeito. Mas lembra disso, Daniel estava pedindo o fim, Daniel estava pedindo o reino de Deus, ele estava pedindo para terminar a Bíblia, ele estava pedindo para a justiça eterna entrar, para Deus ser rei da terra, morar no meio do povo dele e tudo terminar do jeito que todos os profetas falavam que iam. E ele tinha uma base, porque eles falavam assim, vai ter a dispersão, vai ter arrependimento, e vai ter o retorno, e vai ser eterno, e
glória a Deus. Era isso que está escrito lá. Só que aqui começa que a primeira, não é 70 anos, é 70 semanas. E aí o que ele diz aqui? Sabe e entende, versículo 25, desde a saída da ordem para restaurar e para reedificar Jerusalém, até ungido o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Com praças e tranqueiras se reedificará, mas em tempos angustiosos. Até aí, beleza, 7 semanas para Ciro dar a ordem e depois 62 semanas para chegar ungido, tá? Então aí, beleza, ninguém fica discutindo sobre isso. Ele fala assim, Daniel, vai ser restaurado sim, 70 anos vai ser restaurado sim, mas em tempos angustiosos. Leia Esdras e Neemias, leia Ageu e Zacarias, leia que tipo de tempo que eles fizeram lá. Na verdade, a gente perguntou lá, Cristóvão, né? Perguntamos lá se eles falam, como é que eles chamam? Eles chamam o terceiro templo ou o segundo templo? Não, o terceiro agora que faria, né? O segundo templo é de Herodes, né? Eles chamam o templo de Herodes, que foi destruído com os romanos, o segundo templo. Mas a gente fala, mas e o templo que foi feito por Zorobabel? E esse templo que Zorobabel fez? E eles não sabem falar, né? Mas o templo que Herodes fez no templo de Jesus é tão mais chique, maior, grande, assim, um negócio assim, a gente usa o termo faraônico, né? Mas era Herodes, então não era faraônico, era herodiano. Mas assim, o negócio era enorme, o negócio era lindo, mas era totalmente fora dos padrões. Herodes era descendente edomeu e queria agradar os judeus, e ele gostava de construir, qualquer desculpa de construir, ele fez uma das maravilhas do mundo, ele fez um negócio realmente fantástico, não tinha nada a ver com a ordem. E o que aconteceu com aquele templo de Zorobabel? Ninguém sabe, se ele destruiu, se ele englobou, se ele... Não dá para saber. Mas, se você lê aqueles livros, você vê que o que Daniel falou exatamente aconteceu. Vai ser edificado, praças, tranqueiras, o muro, Neemias, em tempos angustiosos, vocês vão estar livres, vocês vão ter opressores sobre vocês, não vai ser. Ele falou assim, você está orando? Não é isso. Vai voltar da Babilônia, vai voltar, vai fazer, mas não é grande coisa. Não é isso que você está orando, não. Agora, até ungido é 62 mais 7, 69 semanas. Aí fica só uma semana faltando, né? E aí, como eu disse, aí que vem o versículo que começa a entrar a estática no celular. Assim, se você lê o capítulo 10 e 11, você vê que tudo que fala aqui está ali. E se você lê a história de Israel, em Josefos, meu Deus, se você fica deprimido com 10 e 11 de Daniel, leia Josefos para você dar uma depressão legal. Porque é essa história exatamente, só que ampliado. É intriga. É Síria e o Egito, rei do norte e rei do sul. E o Josefos era contemporâneo, então ele conta exatamente as intrigas e as coisas que faziam e como que faziam. É uma coisa impressionante. Você lê a história, você fica impressionado mesmo. Então, assim, Daniel foi muito exato. O que Deus falou com ele foi correto. Exatamente isso mesmo que aconteceu. Só que veja aqui, gente, a única dica dessa segunda dispersão e segundo retorno está aqui, mas não dá para ninguém entender, só a gente entende por causa das palavras de Jesus, né? Amanhã nós vamos entrar nas palavras de Jesus, porque Jesus falou claramente da segunda dispersão, e não tão claramente, mas está lá sobre o retorno. Mas ele falou da dispersão porque ia acontecer nos dias dele, né? Então ele ia falar sobre isso. Então Jesus fala muito sobre isso no Novo Testamento, mas no Velho Testamento só aqui Daniel, só aqui que fala, dá a dica disso aí. Então aqui ele fala que Daniel podia falar assim, tudo bem, não vai ser agora, nos 70 anos, vai ser 70 semanas, 7 semanas vai restaurar, mas vai ser uma restauração meio assim, mas vai ter mais 62 semanas, chega no ungido. Aí tá bom, né? Ungido é o cara que vai resolver. Um filho se nos deu e tal. Então, ungido chegando, beleza. Ungido é Messias, tá, gente? Ungido é Messias, é o ungido por Deus. Ele vai chegar. Tá bom. Ele chegando, aí sim vai chegar. Então, não é 70 anos, é 490, né? Ou 483, né? Mas
Aí o que ele fala aqui? Depois de 62 semanas, será cortado o ungido. Meu Deus! Daniel deve ter falado assim, meu Deus, eu sou muito amado, você vai me dar essa notícia, né? Como é que pode? Sou muito amado, você vai me falar que não vai ser agora, e vai ser 490, e lá também, em vez dele vir e reinar, ele vai ser cortado. Como pode? Depois de 62 semanas será cortado o ungido, e nada lhe subsistirá, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Quem é isso? Tito e o povo, os romanos. Tá? E há de destruir a cidade e o santuário. Destruiu mesmo. O cara teve a coragem. Ele falou assim, eu não quero que exista um lugar chamado Jerusalém na face da terra. Essa cidade é uma praga. Então ele foi lá, se ele tivesse patrulha, ele tinha passado patrulha. Não tinha, ele fez o que podia. Ele fez assim, chama cidade arrasada. E ele levantou outra cidade, chamou Aedes Capitolina. Um negócio lá dos deuses, lá de Roma. Ele falou assim, aqui eu estabeleci, eu destruí o propósito de Deus, não tem nada mais judeu, nunca mais vai dar trabalho para ninguém. 2000 anos, continua dando trabalho do mesmo jeito, não dura nada. Né? Então, assim, aconteceu isso mesmo. Aconteceu, o ungido foi cortado, e o príncipe veio e destruiu. E depois aqui fala assim, e o seu fim de quem? Será como uma inundação, e até o fim haverá guerras, estão determinadas assolações. Isso aí é a história de Israel até hoje. Até direto, assolações, cruzados, outros, turcos, assolações, vendaval, séculos e séculos e séculos. E ele, aí vem a dúvida de muita gente, ele é quem? Mas a gente entende esse ele sendo Deus. Ele fará uma aliança firme com muitos por uma semana, que é justamente a semana que está faltando. E ele volta então e fala assim, realmente o ungido será cortado, mas essa é a semana da aliança. Ele fará uma aliança firme com muitos por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. A vinda de Cristo cessou o sacrifício não tem mais valor. Então no meio da semana, Jesus ministrou na terra 3 anos e meio, e no meio da semana ele foi cortado e parou o processo. E agora, quando vai começar de novo o processo? Toda a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Então, os últimos 3 anos e meio, que depois você vai procurar na Bíblia, você vai achar um monte de lugar, você nunca encontra no resto da Bíblia 7 anos, nunca. Você encontra sempre 3 anos e meio. Por quê? Porque os 3 anos e meio é o que está faltando. Jesus cumpriu a primeira metade da nova aliança e foi cortado. E depois, parou. E entrou os gentios, a assolação, e a história de Jerusalém, a história da igreja. E tudo mudou. E Israel e Jerusalém perdeu importância. Depois os cruzados tentaram ir lá e fizeram mais bagunça ainda. E sim, nada. Então a história da igreja e a história de Israel, pós-Jesus, entra no meio dessa semana. Ele é cortado, tem 3 anos e meio, você vai procurando o resto da Bíblia, sempre acha 1260 dias, tempos, metade é um tempo, 42 meses. Sempre. Por que tem esse negócio? Porque o relógio está parado e faltou 3 anos e meio. Porque Deus não mentiu para Daniel. Ele falou a verdade para ele. Ele falou, falta 70 semanas para cumprir tudo que você está falando. Só que ele não falou com ele que o relógio ia parar. Mas ele falou que ia ser cortado no meio da semana. E depois ele fala, fará cessar o sacrifício e a oblação. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até a destruição determinada, a qual será derramado sobre o assolador. Assolador e assolador sobre o assolador, e vai para aí afora, né? E lê a história de Israel, e é desse jeito mesmo. Assim, é o melhor jeito de escrever a história de Israel, assim, depois de Jesus, é pegar esses 2 versículos. Você fala assim, escreva em 20 palavras, ou sei lá quantas palavras tem aqui, a história de Israel. Escreva desse jeito. Assolação e assolador sobre assolador, né? Assolação sobre assolador. E vai escrevendo desse jeito, que vai dar certinho, que não dá para entrar nos detalhes, então é mais ou menos isso mesmo. Então, nós vamos parar por aí. Porque amanhã nós vamos pegar a partir daí para pegar as palavras de Jesus sobre isso. Amém?